primeira edição do Family Business Talks. O meu nome é Margarida Vilela Pereira e estou aqui com a minha colega Maria Castiás e comparto a nossa jornada para aprofundar o conhecimento das características das empresas familiares. Temos hoje o privilégio de conversar com uma figura emblemática do setor da saúde em Portugal, o Dr. José Germano de Sousa. Médico patologista clínico, administrador do Grupo Germano de Sousa, empresa familiar de referência, e presidente da Associação das Empresas Familiares. Muito bom dia e muito obrigada por nos conceder um pouco do seu tempo hoje. Bom dia, Margarida. Bom dia, Maria. Muito obrigado. Com quase 50 anos de história, se não me engano, o Grupo Germano de Sousa é uma referência nacional. Como representante da segunda geração, poderia-nos contar um pouco sobre o percurso do grupo e como se cruzou com o seu próprio percurso profissional? Sim, nós temos uma história bonita. Tudo começa com o meu pai, em 70s, início de 70s, com o seu laboratório com mais uns sócios. Acabou por fazer um percurso como médico. Na altura, os laboratórios eram poucos, eram pequenos, a tecnologia era quase nula, era ainda um laboratório muito virado para aquilo que era uma tecnologia, se quiserem, fundamental, mas não automatizada. E ao longo de até 97, 98, assim foi. O meu pai tinha um pequeno laboratório e com mais dois sócios, que na altura não era pequeno, na altura era um grande laboratório, mas comparativamente com aquilo que é a realidade hoje, atual, não há comparação. Em finais de 90, começamos a fazer um projeto, já a minha irmã e eu, médicos, minha irmã e eu a acabar a fazer e ela a acabar a especialidade, eu já há um ano ou dois de acabar a especialidade de patologia clínica, e começamos a, digamos, família. O meu pai com aquele embrião, que era um laboratório importante, obviamente, de Lisboa, mas era pequeno relativamente àquilo que é a nossa realidade hoje. Ele fez um percurso político em 98, é bastonário da Ordem dos Médicos, e, portanto, há esta vertente, se quiserem, passa de ser um laboratório dirigente da Ordem, era dirigente do Sul, da região Sul da Ordem dos Médicos, durante muitos anos, sempre foi dirigente da Ordem, vai a bastonário, candidata-se a bastonário, depois há ali um momento em que o meu pai, como bastonário, nós, ao mesmo tempo em que ele avança para bastonário, nós começamos a montar um laboratório novo. Grosso modo é isso. Fazemos algumas arrumações societárias e desde 98 até hoje, 98, 99, até hoje, fazemos um percurso de montar um laboratório novo e criar um grupo laboratorial. Então, este grupo laboratorial atual, que vocês reconhecem a marca, Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal, Centro de Medicina Laboratorial, tem aproximadamente 24, 25 anos. Durante estes 25 anos, mais uma vez, nós os três pilares daquilo que é estratégia, definição de quais são os caminhos a percorrer, e tenho memória daquilo que foi, se quiserem, uma primeira reunião de trabalho. O meu pai com 50 e tal anos, a minha irmã e eu, sentados, já quase especialistas, a discutir o que é que vamos fazer. O que é que vamos fazer? E foi mesmo do embrião. Tínhamos um pequeno grupo de doentes, para terem uma percepção naquela altura. O primeiro dia que abrimos com cerca de 220 doentes, porque nas resoluções societárias acabámos por ficar com um conjunto de postos de colheita, montámos um laboratório novo e tínhamos aqueles 220 doentes. Hoje, para terem uma noção, temos mais de 11 mil doentes por dia. Não falar doentes por dia, não é? Na altura começámos com 220, lembro do número, 220 e tal, 227, primeiro dia, e hoje temos mais de 11 mil doentes por dia. Foi feito um longo caminho, fundamentalmente trabalho todos os dias. Trabalho médico, de excelência, todos os dias. Definições estratégicas sempre crescendo, a partir de uma base que na altura era um embrião para nós, e fazendo um trabalho todos os dias de excelência médica. Nós todos éramos já especialistas médicos também hospitalares, onde fizemos a nossa formação. Tivemos várias contingências, não vou agora destacar aqui pormenores de decisões estratégicas de investimento, de excelência, etc. Mas o nosso grupo foi sempre fazendo um caminho de inovação, muita inovação. Fomos buscar tecnologia, fomos buscar testes de referência. Por exemplo, somos
criámos laboratório de genética molecular, oncogenómica, o primeiro laboratório licenciado em Portugal. Trouxemos técnicas de NIPT, rastreio pré-natal, primeiro NIPT, o Harmonic, que é uma marca muito conhecida. Fomos nós que trouxemos para Portugal. Primeiro Black Belt Six Sigma em Portugal é a nossa colaboradora, a doutora Rita Ribeiro. Temos um laboratório também de anatomia patológica de referência, portanto, ligado a esta medicina laboratorial. Temos também anatomia patológica, na prática temos as análises clínicas vulgo todo o universo analítico, laboratorial, clínico. A anatomia patológica tem a ver com tecidos e depois temos o laboratório também de genética molecular oncogenómica, que é referência. E temos uma dimensão, trabalhamos com largas dezenas de hospitais públicos e privados. E isto é assim uma história muito resumida, mas tem sido este o nosso caminho. Muito bem. Então, sempre quis trabalhar na empresa da família? Foi uma coisa que lhe surgiu natural? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Inicialmente, claro, que o meu pai, espertalhão, me levava para o laboratório, para brincar no laboratório. Fascinava-me. Já o nível de robotização que nós encontrávamos num espaço daqueles, coisa que no meu mundo normal, não via nada daquilo, não é? Pipetagens automáticas, computadores nos anos 80, inclusive jogos arcaicos de computadores que os engenheiros informáticos faziam, coisas que nós tínhamos muito pouco acesso, diria quase até inícios de 80 já tinha acesso a um universo de muita automatização. Depois sempre a vertente do pai médico que nos passa este legado médico e, portanto, esta junção daquilo que é o mundo da medicina laboratorial, do diagnóstico, o microscópio também, ver coisas ao microscópio, curiosidades ao microscópio, sangue, tecidos, cabelos, esperma, o que quiserem imaginar, ver ao microscópio é fascinante, claro. Não é? E portanto, por aí tudo começa. Aí tudo começa. Claro que depois, a partir do momento em que eu vou para a faculdade, ou seja, obviamente faço o liceu, estudo para tal e entro em medicina e faço o meu caminho na medicina e acabo por dizer, ok, vamos embora pegar aqui num projeto. Não era um grupo que não tem nada a ver com aquilo que é hoje, não é? Portanto, isto foi um grupo que foi criado a partir obviamente, de uma marca que já existia, como é óbvio, um bastonário, tem um nome que passa para a população. Era um médico de excelência, tinha um laboratório de excelência já, naquela altura. Nós pegámos nisso tudo e, se quiserem, potencializámos ao máximo daquilo que é possível. Realmente a evolução do grupo é impressionante. É. E assumir a liderança de uma empresa familiar, claro, vem com os seus próprios desafios e oportunidades. Quais foram, assim, os maiores desafios que enfrentou e como os superou, mantendo, pronto, de qualquer forma, os valores familiares do grupo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nada se compara ao que vivemos em Covid, época Covid. Posso-lhe dizer, traçar com 4 ou 5 números, ou se quiser, experiências, aquilo que nós vivemos. Quando não havia testes, nós fomos os primeiros a fazer testes. Quando a Europa toda estava a desviar reagentes e aparelhos e não chegava para todos, e toda a gente queria fazer e não chegava, o mundo inteiro, os grandes países, os países ricos eram donos daquilo que era o ativo, e nós conseguimos montar o maior laboratório de Covid em Portugal, patologia molecular pura, conseguimos, através de parceiros estratégicos, conseguimos, que acreditaram em nós, assumimos investimento muito forte, completamente no risco. Isto foi muito importante. Aquilo que me marcou também foram as pessoas, os meus colaboradores todos, as equipas. Para ter uma noção, nós tínhamos na altura mais de 400 postos de colheita, hoje temos mais de 520, 530. Fechámos 300 postos de colheita. Fechar 300 portas não é uma brincadeira. No seguimento das primeiras semanas e nos confinamentos, fechámos 300 e abrimos 200 noutros locais. Porquê? Porque por causa de contingências várias que têm a ver com lógicas de saúde pública, pressão política e nacional e pressão política local, de repente criou-se aqui um modelo que não tinha nada a ver com aquilo que é um modelo de licenciamento. Os postos de colheita têm as regras todas de licenciamento corretas, deveríamos poder trabalhar a partir deles, mas não. Começámos a ter que fazer pavilhões de escolas,
drive-thrus, etc. Portanto, de repente cria-se aqui uma lógica de nova logística e nós tivemos que ir fazer aquilo que as populações nos pediam, aquilo que os municípios nos pediam e nos exigiam, naquilo que as autoridades ou as administrações regionais de saúde nos pedia e exigia, dando sempre prioridade ao público, dando sempre prioridade, os nossos testes eram sempre priorizados para o público, nunca falhámos com o público, e todos os dias era um desafio sobre conseguir garantir, ter produção e conseguir ter testes para aquelas pessoas todas que nos procuravam. Portanto, depois, obviamente, começamos a fazer 600, 700 testes por dia, até que acabámos a fazer 15 mil testes por dia. Uma brutalidade. Com isto tudo, nunca recorremos a layoff, mas depois, curiosamente, no meio disto tudo, as autoridades que deviam regular positivamente, regulam de uma forma... perseguem. Como é que eu tenho um ACT a fazer-me vistorias sobre escalas de urgência, escalas de horas extraordinárias no meio de um período de emergência? Quer dizer, é irreal, não é? Como é que eu tenho uma ASAI a entrar pelo laboratório adentro quando nós queríamos era sobreviver e prestar serviço às populações? Não é? Não faz sentido, não é? São coisas que... Isto é o nosso país e depois nós temos que viver com isto, não é? Nós temos que ser resilientes, temos que estar sempre fortes. As equipas, de repente, acabam por ter que focar em coisas acessórias em vez de estarem focadas naquilo que é o fundamental. E, de facto, foi um caminho muito duro. O Covid foi um caminho muito duro. Esse foi, digamos, se quiser, um grande momento, porque todos os outros, se quiserem, anos e anos de trabalho que tenho, foram trabalhos de acreditar e de fazer e de criar valor, e nós conseguimos, respeitando sempre os nossos doentes, respeitando os nossos colaboradores, não é? Respeitando socialmente o país, e tem sido um trabalho sempre, semana após semana, dia após dia, de criar valor. Realmente um grande desafio. Muito grande. E o Grupo Germano de Sousa tem um papel relevante na medicina laboratorial, como acabou de nos descrever, em Portugal. Qual é o papel e a importância da inovação ao longo dos anos neste grupo, neste contexto de trabalho? Repara uma coisa. A consciência daquilo que é a medicina hoje em dia começa a chegar cada vez mais às pessoas. As pessoas foram muito educadas no pós-Covid e no Covid. Estão muito sensibilizadas por uma série de variáveis que antes não ligavam nenhuma. Hoje em dia percebe-se que nós temos um diagnóstico muito mais preciso e muito mais precoce. Quando nós entramos no mundo da oncogenómica, por exemplo, vou-lhe dar um melhor exemplo, nós começamos a ter uma medicina preditiva de precisão e consigo dizer à pessoa exatamente qual é o perfil de risco que ela tem marcado nos seus genes. Já percebo a nível epigenético todas as variáveis que influenciam ou vão influenciar depois a possível doença dentro daquilo que é o risco que essa pessoa tem, se conseguimos predizer. Predição muito forte, predizer doença antes de ser doença, não só a nível molecular, mas a nível da proteína, a nível da inflamação. Predizer doença quer dizer que eu consigo dizer, tu estás aqui com um processo patológico, tu estás aqui com um processo que vai gerar uma doença. Aquilo que antes era só determinado, era só encontrado clinicamente dias, meses ou anos depois. Hoje em dia já temos uma predição da doença muito, muito, muito apurada. Isto é a evolução tecnológica. E depois, quando entramos na oncogenómica, temos no diagnóstico, a sensibilidade diagnóstica, por exemplo, o conceito, vocês já ouviram falar com certeza, biópsia líquida, medicina de precisão. O que é que nós temos? Conseguimos detectar DNA do tumor que está em circulação antes de ser sequer uma massa tumoral. Claro que isto acarreta uma série de variáveis técnicas e mesmo de validação dos testes muito importantes, por causa da questão de que são os falsos positivos, ou seja, quando é que eu vou valorizar aquela informação e de que forma é que eu vou valorizar. Hoje em dia estamos a viver este momento de ter muita informação e de ter que definir guidelines muito claras, médicas, na decisão e na própria relação médico-doente. Mas hoje em dia essa informação existe, ou seja, nós temos muita informação, mas a ciência não é preto e branco, nem as decisões são preto e branco. Eu não posso dizer, tu estás doente, vais fazer isto. Não, o que eu tenho hoje em dia é, digo, tu tens aqui algo, vamos procurar a perceber se isto é importante. Por exemplo, um DNA livre de um tumor, uma biópsia líquida. Eu posso fazer um screening. E aí vou procurar e perceber se de facto há algo, se há uma massa tumoral que ainda não foi encontrada por imagem, etc. E eu consigo fazer este caminho
com guidelines definidas. Ainda se está a fazer um grande caminho nesta área. Há uma série de pan-tests que estão a entrar no mercado. Vemos muitas notícias dos jornais. Os jornais normais, generalistas, já vêm com estas notícias. Mas é um caminho que se está a definir em termos de guidelines. Mas a tecnologia existe toda. Nós hoje em dia temos uma informação, vamos a um nível da molécula e passa muito agora por ter big data e por conseguir determinar guidelines muito rígidas para que não andemos todos aqui depois aqui à pesca e a criar ansiedades desnecessárias e a gastar dinheiro indevido. A verdade é que isto tudo permite que, ou vai permitir que, na predição, pode-se fazer uma melhor... Na boa predição de doença, podemos investir mais forte numa boa prevenção e acabar num bom screening também, que vai apanhar a doença muito cedo, seja cancro, seja uma outra doença autoimune, inflamatória, crónica, o que quiserem. Isto faz com que haja os recursos, vocês são da gestão, que os recursos da saúde sejam otimizados. Entendem? Isto é muito importante. Muita publicação sobre aquilo que é o custo-benefício. Vocês têm muitos exemplos também. Sabem que, por exemplo, marcadores BRCA, cancro de mama, 80% de risco de ter cancro de mama. Há guidelines claras sobre fazer. Opção, mastectomia, uma vigilância muito mais apertada, maior investimento no doente, conseguir que, de alguma forma, não acabemos por ter uma doente com cancro. Ou prevenir, se quiserem. Não é? Predição com prevenção. E, a partir daí, em termos de economia de saúde, isto é muito importante. Isto é um exemplo, mas tem mais 1000, não é? E diga uma coisa, olhando para o futuro, como planeia envolver a próxima geração na sua empresa? Isto é uma grande pergunta. Olha, eu vou-lhe contar, grosso modo, aqui a minha história e a minha irmã. São 6 netos, eu tenho 4 filhos, mais 2 enteadas, mas as enteadas não se vão entreter com isto seguramente. Tenho 4 filhos, a minha irmã tem dois rapazes. A minha irmã tem um filho que já está a estudar para médico, já está no segundo ano de medicina. Eu vou dizer, como é que os meus filhos não. A minha filha mais velha é escultora, para começar. Portanto, estamos bem. O outro será gestor, a partir daí ainda não sei. Os outros mais novos ainda não sei. Eu acredito que, fundamentalmente, é preciso perceber o que é a família, não é? Eles têm que perceber o que é que nós somos. Os valores da família são passados aos nossos filhos. Este legado dos valores da família é o mais importante. A partir daí, eles vão ter que fazer o seu caminho com seriedade a nível dos estudos. O que é que eles vão estudar? Eles vão estudar aquilo que eles quiserem. Não faz sentido, nem eu quero, nem eu acredito que eles devem sonhar em ser patologistas clínicos laboratoriais. Não faz sentido para mim. Eu não gosto disso. Até porque na própria gestão do grupo familiar, na gestão do risco, da definição do grupo familiar, eu não sei onde é que nós vamos estar a investir ou a fazer o quê daqui a 10 anos. Não é? Posso ter uma medicina laboratorial completamente mudada e em 10 anos tudo é possível, tudo vai acontecer. Estar focado em produtos específicos. Hoje em dia nós somos um laboratório de referência, mas não sabemos, eu não quero que isso aconteça. Eu penso que isso não é gerar ativo. Eu acredito que os netos devem ter uma percepção daquilo que é o mundo, devem ter uma percepção daquilo que é a sociedade, respeitar a sociedade, respeitar o legado familiar, devem obviamente lutar pela felicidade deles, aquilo que os preenche, mas nunca com o peso de terem que serem obrigados a fazer algo assim. Claro que as regras do jogo, se vocês conhecem, é preciso que eles façam o caminho deles, para depois, de alguma forma, perceber se há oportunidade ou não de eles poderem trazer valor para o grupo familiar, que se verá o que é daqui a 10 anos. Não é? Eu não sei. Sim, claro. Mas eu gosto muito mais de os ver a criar valor, seja em que áreas for. Quem sabe se seja uma escultora vai ser valiosa. Sim. Para a empresa, nunca se sabe. Fantástico. Se ela for feliz Claro. e também tem que sobreviver também, não é? Claro. Mas já mencionam também o quão importante a inovação é para a sua empresa. Como se garante que os valores familiares são preservados sem perder a capacidade de adaptação às novas tendências do mercado? Isto é uma grande... Repare, nós hoje em dia encontramos sempre muitas variáveis éticas e de definição de estratégia daquilo que é o grupo. Todos os dias nós discutimos inovação, todos os dias discutimos aquilo que é o que acontece na medicina. E a verdade é que há caminhos na medicina.
A medicina laboratorial está na ponta, digamos que é o state of the art, está sempre na ponta daquilo que é a medicina. Hoje em dia não tens uma terapêutica sem teres um companion diagnosis, sem teres uma terapêutica hoje em dia muito específica, por exemplo, tens uma terapêutica específica de cancro, obriga a que eu defina qual é o perfil mutacional do tumor, daquelas células que se estão a multiplicar, e vou definir os alvos terapêuticos para aquele tumor. Isto hoje em dia já não há diagnóstico sem haver o laboratório a fazer aquilo que é áreas de ponta. E os mundos abrem-se a todos os níveis. Por exemplo, temos inovação também na microbiota, naquilo que é as bactérias que vivem e que habitam e que nós transportamos, que são 2 a 3 kg de bactérias no nosso intestino. Muita inovação, muita informação, muito cruzamento sobre que informação dar ao doente. Agora, quando é que eu cruzo isto com os valores da família? Repare, não é uma pergunta fácil, mas aquilo que é importante que as próximas gerações tenham, é perceber que, acima de tudo, eles têm que ter muito respeito por os valores da empresa, os valores daquilo que são os colaboradores, os valores daquilo que são os colaboradores da empresa, respeitar estes valores sempre e pensarem que a empresa não são eles, a empresa não são nós acionistas, a empresa são tudo o que é respeito pelo doente, respeito pela empresa, respeito pelos colaboradores. São muitas famílias. Nós temos 1.650 pessoas, colaboradores a trabalhar. Isto obriga a que não temos muito espaço para cometer erros, verdade? Não temos muito espaço para alavancar financeiramente a empresa para negócios de risco. O risco tem que existir, nós temos que inovar, mas a inovação não implica sempre risco. A inovação implica estarmos a acompanhar aquilo que é a medicina. Mas vocês pensem que a empresa familiar tem um componente de... É verdade que em termos académicos, a empresa familiar corre menos risco, se quiserem, do que o mundo corporate normal. Porque o dinheiro é nosso, não é? Ao contrário daquilo que eles tiveram um fundo por cima que assume risco, os rácios são completamente diferentes. Mas depois temos o outro lado, que é somos muito mais sustentáveis, gerimos para longo prazo, somos muito mais especializados, não gerindo para o trimestre, não tanto tão despreocupados com se não correr bem, paciência. Não é assim. Há aqui um foco muito mais, se quiserem, conservador com inovação, do que, se quiserem, gestão trimestral para o administrador provar ao acionista que aquele trimestre até correu bem. É completamente diferente, não é? Sim. Recentemente foi eleito presidente da Associação das Empresas Familiares. Qual é a sua visão para fortalecer o papel das empresas familiares em Portugal, especialmente em tempos tão desafiadores? Olha, eu vou dizer uma coisa. As empresas familiares, nós somos um exemplo daquilo que é sermos conservadores. Se vocês pensarem, o que é uma empresa familiar? Uma empresa familiar é uma empresa em que não faliu, não se vendeu, houve um pai, um casal, que começou a fazer a sua especialidade, seja artesão de ourives, seja indústria metalomecânica, seja saúde, seja o que vocês quiserem, seja química, e acreditou que conseguia gerar valor, não passando para as gerações a seguir passivo. O que importa é passar ativo, verdade? Claro. Qual é o sentido de alguém trabalhar uma vida e depois entregar passivo à geração a seguir? Não faz sentido. Faz sentido entregar ativo. E por isso a história das empresas familiares é uma história de casos de sucesso que se ingraram ao longo de gerações, seja da segunda, da terceira ou da quarta. Nós em Portugal temos empresas com mais de 200, mais até, julgo até possivelmente mais de 250 anos ou mais, e temos quartas gerações. O que acontece é que houve aqui uma transmissão do ativo. O ativo não é só um ativo financeiro, é um ativo delegado, é um ativo de uma especialização. É claro que somos exemplo. Não vou falar aqui versus o modelo corporate puro, que também obviamente assume o seu papel na sociedade empresarial e naquilo que é o mundo empresarial. Mas somos um exemplo importante
E eu acredito que esta conjunção daquilo que é, obviamente, uma gestão empresarial com uma boa definição de risco, com uma boa gestão também do alavancamento financeiro, daquilo que é pesar estas variáveis, conjugado com aquilo que são os princípios, os pilares fundamentais da empresa familiar, não é? Respeito pela empresa, respeito pelos colaboradores. Como é que eu tenho um edifício com o meu nome, não tenho um respeito absoluto, eu dou a cara, a minha família dá a cara, tenho lá o nome, o meu nome. Eu chego à repartição, chego a um sítio qualquer, está lá o meu nome. As pessoas reconhecem. Como é que eu não posso ter aqui como é que não pode transparecer, como é que não pode ser real o respeito pelos colaboradores, o respeito pelas pessoas, pelos meus utentes, absolutamente, e o respeito até pela questão social e pela questão ambiental também, tudo o que é as regras da forma como hoje em dia devemos viver em sociedade e as empresas devem viver em sociedade. Só posso ter esse respeito e só posso transmitir estes valores, que eu considero serem ativos. E à medida que nos aproximamos do fim da nossa conversa, gostaríamos de fazer uma última pergunta. Força. Ao longo do nosso percurso académico, temos aprendido não apenas sobre a mecânica dos negócios, mas também sobre os valores, a sabedoria e os legados que moldam a alma de uma empresa familiar. Com base na sua vasta experiência e nas suas lições de vida, que conselho partilharia connosco a próxima geração de líderes de empresas familiares, enquanto esperamos para iniciar o nosso caminho profissional? Muita resiliência, acima de tudo, perceberem que as regras do jogo são traçadas. É claro que nós gostávamos que as regras fossem constantes, não é? As regras do jogo são as regras políticas, as regras do jogo empresarial. Era muito bom que fossem constantes, que nós percebêssemos que temos, nos próximos 20 anos, conseguimos pensar que as regras estão definidas e que nós vamos seguir essas regras. A partir daí é preciso ter muita resiliência, muita especialização, muito foco. Isso é obviamente aquilo que é fundamental. Eu tenho que ser bom no que faço e tenho que estar muito focado. Eu tenho que viver, sonhar, beber, pensar aquilo que é a minha especialização. Só assim é que eu me distingo. Tudo o resto é conversa. Tudo o resto é conversa. Achar que sou um multitask investor com a percepção dos riscos totais daquilo que é a leitura de mercados e aquilo que é a leitura do jogo não existe. Isso é óbvio que funciona, é óbvio que temos modelos que podem funcionar, mas a empresa familiar tem que ter um modelo, de alguma forma, o seu pilar é um pilar de excelência, de especialização, de muito foco. Os nossos filhos, as próximas gerações, têm que pensar que ou estás absolutamente ligado àquilo que tu gostas e que sabes fazer bem, está aqui um legado, queres olhar para ele, vais-te especializar, vais pensar nele, ou então é estar aqui se quiserem, a navegar uma onda que não é deles, não é? Isso não faz sentido. Muito obrigada. Ao concluirmos a conversa hoje no Family Business Talks, queremos agradecer ao nosso convidado por partilhar connosco o seu conhecimento e experiências. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto nós. Até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.